a palavra de Deus na segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, apenas o primeiro verso. Os irmãos encontraram? Vamos lá. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Até aqui. Estenda a mão para cá, me abençoa. Senhor, no nome de Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações. Fala também ao coração dos nossos irmãos. Eu sou apenas o carteiro, Pai, mas o dono da carta é o Senhor. Então fala conosco, Senhor. Nessa noite precisamos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos oferecer ao Senhor nossa melhor salva de palmas? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Finalmente, irmãos, orem por nós. O apóstolo Paulo, nessa carta, está pedindo oração, cobertura de oração. Quem de nós aqui nunca chegou para alguém e falou: meu irmão, minha irmã, ora por mim? Quem de nós aqui nunca chegou perto de um crente, de um irmão, de uma irmã da igreja: irmão, você ora por mim? Eu estou com uma situação assim, eu estou com uma situação desse jeito, você me cobre com oração? Irmãos, é uma dádiva gigantesca de Deus, quando nós temos pessoas abençoadas por Deus, levantadas por Deus, que nos cobrem com oração. É bem certo que a oração que Deus quer ouvir é a minha oração e a sua, né? Tem gente que é aquele famoso 6 horas, né? 6 horas por mim, mas eu mesmo não oro. 6 horas por mim, mas eu mesmo não quero saber de orar. Mas juntando tudo, eu orando, nós orando e orando uns pelos outros, nós somos mais fortes e somos dependentes de cobertura de oração. Oração é algo importantíssimo na vida da igreja. Pobre da igreja que não tem um ministério de oração. Pobre da igreja que não tem um ministério forte da busca pelo Senhor e de oração. Nós podemos contar tantos testemunhos aqui de vitórias que o Senhor empreendeu em nossas vidas, na vida dessa igreja, na vida de cada família aqui, porque orações foram levantadas aqui neste lugar. Orações foram levantadas, as nossas vozes chegaram ao trono de Deus e o Senhor respondeu a nós. Por muitas das vezes favoravelmente, porque Deus tem 3 formas de nos responder: com um sim, com um não e com um espera. Mas todas as respostas de Deus para nós é o melhor que Ele tem para nós. Se foi um não da parte do Senhor, porque aquele não foi o melhor para nós. Se foi um espera, é para que a gente seja perseverante e aguarde no Senhor. Se for uma resposta favorável, é para que a gente dê graças a Deus, faça um culto em ação de graças ao Senhor e nos alegremos e sejamos agradecidos a Deus por quanto Ele tem feito por nós através do poder da oração. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo, para com os irmãos tessalonicenses, ele tinha, digamos assim, um carinho diferenciado para com esses irmãos. Não que ele amasse mais do que os outros, mas ele tinha um carinho especial para com esses irmãos, e eu vou explicar a vocês. Por muitas das vezes, no momento de ofertas, nós lemos da contribuição dos irmãos da Macedônia, e os irmãos da Macedônia são os tessalonicenses.
que eles estavam passando por uma situação terrível, estavam passando por uma situação de extrema pobreza, não era só pobreza, de extrema pobreza, mas eles contribuíram com o ministério do apóstolo Paulo. Está lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 8, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, você vai abrir lá e você vai ver Paulo dando testemunho de que eles fizeram o que podiam e o que não podiam para manter o ministério do apóstolo. E a história dessa igreja aqui dos Tessalonicenses foi uma história muito interessante, porque Paulo, quando planta a igreja em Tessalônica, ele não tem muito tempo, porque assim que ele planta a igreja, houve uma grande perseguição, e Paulo então tem que sair fugido de Tessalônica. Paulo teve que sair correndo, ele não teve muito tempo para preparar os irmãos, para instruir os irmãos na palavra, para preparar eles para as lutas que viriam. Ele não teve muito tempo para isso. Ele teve que sair fugido porque os magistrados queriam botar a mão nele e lançar ele na cadeia, lança ele na prisão. Então o que o apóstolo Paulo faz? Ele abre uma igreja, e aqueles irmãos ali, meio que novos convertidos na fé, sem experiência alguma, os irmãos de Tessalônica ficam para trás e Paulo tem que fugir. Só que o que muito alegrou o coração do apóstolo é que, depois de um certo tempo, ele pede a Timóteo para ir lá em Tessalônica e ver se os irmãos, se ainda existia aquela igreja, para ver se ainda existia aquela igreja. E quando Timóteo chega em Tessalônica, ele tem uma surpresa muito agradável, porque ele vê que aqueles irmãos perseveraram na fé, a igreja cresceu, a igreja, ela rompeu, a igreja cresceu em maturidade, a igreja cresceu no conhecimento das Escrituras, a igreja cresceu na fé, e isso alegrou muito o coração do apóstolo Paulo. E agora o apóstolo Paulo escreve para eles pedindo oração. Deus deu crescimento para eles, e agora Paulo, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Ou seja, ele pregou a palavra aos Tessalonicenses, eles honraram a palavra de Deus e receberam a palavra de Deus, e agora estão atuando como cobertura de oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está pedindo oração para eles, e creio que assim eles fizeram, para que o apóstolo fosse fortalecido na fé, para que ele continuasse a caminhada, para que ele continuasse evangelizando, para que ele continuasse pregando. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, em qualquer momento aí, né, nós estamos pregando num domingo à noite aqui no Rio de Janeiro, mas você que está me assistindo, de repente à tarde ou de manhã, no momento que essa mensagem estiver chegando a você, a palavra de Deus não pede eficácia, e o Espírito Santo é Ele que trabalha em cada coração. Está precisando de oração, meu irmão? Peça oração. Está precisando de cobertura de oração, irmãos? Peça cobertura de oração. Nós juntos, orando uns pelos outros, nós somos mais fortes. Nós juntos, orando uns pelos outros, nós somos imbatíveis no reino de Deus e para o bem da obra do Senhor, para o bem do propósito pelo qual o Senhor estabeleceu para nossas vidas. Então, peçamos oração. Peça sem indicação, mas seja também cobertura de oração na vida de alguém. Cubra também alguém com oração, porque ao mesmo tempo que tem alguém intercedendo por você, você também estará intercedendo por alguém, e assim a gente vai fazendo, né? Um intercede, outro vai intercedendo, um intercede por mim, eu intercedo por você, e assim a gente vai intercedendo uns pelos outros, e assim nós vamos alcançando vitórias em Deus. Ainda que aos olhos humanos não pareça que é uma vitória, ainda que aos olhos humanos pareça que é uma derrota tremenda, o Senhor sabe o que é melhor para nós, e fortalecidos na fé, fortalecidos na palavra e fortalecidos na oração, nós somos mais fortes. Por isso ele diz aqui, e eu falo para os irmãos, para você que está me assistindo e para você que está aqui no auditório desta igreja: finalmente, irmãos, orem por nós.
Irmãos, orem por nós. Orem por nós. Não se canse. Peça oração pela sua vida. Conhece algum crente? Peça oração. Peça cobertura de oração. Deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo das nossas almas não está de brincadeira, não. O diabo, ele não está de brincadeira. O Senhor Jesus mesmo fala que ele veio para roubar, matar e para destruir. Ele quer roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua família. Ele quer roubar os seus sonhos. Ele quer matar os seus sonhos. Ele quer matar, ele quer roubar teu emprego. Ele quer roubar as suas finanças. Ele quer roubar a sua saúde. Ele quer matar os seus planos. Ele quer destruir com tudo que você construiu. Às vezes aquilo que você acha que é tão pouco, mas quando perde, a gente dá aquele tremendo daquele valor. Por isso, nós precisamos orar, precisamos botar nossa boca no pó, precisamos clamar ao Senhor e precisamos receber cobertura de oração. E sermos cobertura de oração na vida de alguém. Nessa noite, nessa breve palavra, nessa breve reflexão que eu estou trazendo aqui para você, nessa noite, não se esqueça, sabe, ore por alguém, mas não se esqueça de pedir oração. Ore uns pelos outros. Ore por alguém. Ore por você mesmo. Mas não se esqueça, passa perto de um irmão, passa perto de uma irmã, que você reconhece a autoridade de Deus sobre a vida dele. Também não deixe qualquer um, irmãos, sair botando a mão na sua cabeça, não. O pastor falou que é para orar, eu vou chamar não deixe qualquer um botar a mão na sua cabeça, não. Pessoas que você reconhecidamente sabe que tem autoridade de Deus para colocar a mão na sua cabeça. Você permita que ore por você em imposição de mãos, permita que ore por você à distância. A oração, irmãos, é uma bomba atômica. Ela chega a todos os lugares desse planeta. Não tem muro que pare a oração. Não existe. Pode construir a maior muralha que não vai parar. Os oceanos não param a oração. A oração chega na África, a oração chega na Ásia, chega na Europa, chega em todos os continentes, em todas as ilhas, chega no Ártico, chega na Antártida, chega em todos os lugares. Nada pode impedir o poder da oração. Então que façamos igual Paulo. Finalmente, irmãos, orem por nós. Nós precisamos de oração. Eu preciso de oração, irmãos. Eu não estaria em pé aqui se não fosse cobertura de oração. É muita gente orando por mim. E eu orando também por alguém. Sempre tem alguém na minha mente que eu estou clamando e estou sendo um intercessor. A gente não sabe do poder que tem a oração. Às vezes a gente não dá valor. Às vezes a gente chega aqui, né? A gente clama aqui 1 hora de oração, todos os cultos, porque nos importamos e sabemos o valor e o poder que a oração tem. Através da oração, muita coisa aconteceu de boa em nossas vidas. Através da oração, muita sorte foi mudada. Através da oração, muita gente foi curada. Através da oração, o poder que tem na oração. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Assim como aconteceu entre nós aqui, onde nós honramos a palavra de Deus, que em outros lugares, onde você vai ministrar a palavra de Deus, onde eu estarei ministrando a palavra de Deus, que a palavra de Deus receba a honra merecida, porque tem um exército de Deus clamando, dando cobertura de oração. Os corações se amolecerão, ficarão facinho para que o Espírito Santo possa entrar e fazer morada e mudar histórias. No início do culto dessa noite, eu falei aqui que hoje é uma noite de resposta de Deus para a sua vida. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, clame ao Senhor, mas também não se esqueça de pedir que alguém esteja clamando por você. Que essa palavra possa falar bem alto e bem forte ao seu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor com a nossa melhor salva de palmas. Nossa melhor salva de palmas. Ora labacante, ora labas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Acatalaba, churianda, labalai. Ora, laba, chomianda.